Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vai se sentar. Amados, quero vos pedir vossa atenção para aquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações nessa noite. Antes de entrar na palavra, quero dizer para você, repetir o que você já sabe, e que talvez você não tenha dado atenção. Deus ama você. Amém. Te amou tanto que deu a Ele o seu único filho para morrer no teu lugar. Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Segunda verdade que eu quero te dizer: você tem uma preciosidade muito grande que te pertence, sua alma. Não tem nada nesse mundo que consiga comprar o valor da tua alma. Nenhum valor monetário, imobiliário, nenhum valor da fama, do poder substitui o valor que tem a tua alma. A tua alma, ela é insubstituível. O grande problema é que nós, seres humanos, nos esquecemos que temos uma alma. Nos esquecemos que não somos apenas matéria física, corpo físico. Todos nós nos preocupamos em nos vestir, comermos bem, dormirmos bem, morarmos bem, tudo que diz respeito ao prospecto físico. A grande questão é: e a nossa alma? Quanto você cuida? Quanto você cuida do teu interior? Quanto você cuida da tua vida espiritual? Quanto você está investindo nisso? Jesus, em um momento do seu ministério, ele disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é o que eu queria dizer antes de pregar. E com isso eu introduzo o que eu quero vos dizer. Se você não sabe quanto vale a tua alma, eu quero te dizer que tem um ser que sabe quanto vale. Ele está investindo pesado para roubá-la de você. Satanás, nosso arqui-inimigo, aquele que nos odeia, e graças a Deus que nos odeia, ele labuta dia e noite para te afastar de Deus, para você não entender o projeto de Deus, para você viver longe dos desígnios de Deus. O que vamos trilhar aqui na palavra de Deus acerca da pessoa de Jesus. Jesus é Deus. Como Jesus foi tentado, pastor? Sendo ele Deus, Paulo, ele ensina na carta aos Efésios, dizendo que ele esvaziou-se a si mesmo. Existindo ele em forma de Deus, o não considerou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Ele tomou a forma de servo. Ele assumiu a forma humana, tornando-se semelhante aos homens. E ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus se tornou homem.
a doutrina quase indecifrável, incompreensível, e que nenhum teólogo vai conseguir explanar com totalidade, chama-se encarnação do Verbo. Deus se fez homem. Como isso? A nossa mente trava para entender. É o maior mistério da Bíblia. O eterno que veio viver dentro do tempo. O imortal que veio para morrer. O autor da vida que veio para enfrentar a morte. Mas ele fez tudo isso porque amou a mim e a você, para assumir o meu lugar, o teu lugar, para que nós pudéssemos hoje estar aqui com direito de vida eterna. Ele se tornou homem e ele teve então duas naturezas. Sua natureza divina, 100% Deus, 100% homem. E como homem, ele enfrentou a tentação. E o texto que acabamos de ler retrata o momento do ministério de Jesus, no início do seu ministério. Mateus, Marcos, ele condensa e resume esse episódio apenas a 2 versículos. No capítulo 1, versículo 12 e 13, ele relata a respeito da tentação. Mateus e Lucas são mais expansivos. Relata esses pormenores, detalhes que vamos aqui analisar nessa noite. Mas eu quero nessa noite dizer para você: o Espírito Santo nos deixou esses ensinos, essas narrativas, para que nós pudéssemos aprender que à nossa volta há um tentador que quer nos arrancar da presença de Deus. Paulo disse: nenhuma tentação que vos sobreveio que não fosse humana. Então já abre a mensagem dizendo: não existe tentação irresistível. Existem crentes que não estão fortalecidos o suficiente para enfrentar a tentação. Porque a Bíblia diz que fiel é Deus, que em meio à tentação, em meio à provação, vos dará o livramento. Quando cedemos à tentação, é porque nós não nos preparamos exatamente para enfrentá-la. Você não vai se fortalecer na hora da tentação. Você tem que estar fortalecido antes. Desculpa o exemplo. Aqueles que gostam de futebol, aqueles homens que correm dentro de campo, não estão tendo contato com a bola na hora do jogo. Treinam dias e dias e dias antes do jogo. Mas os crentes acham que não precisam treinar. Com Bíblia. Acham que não precisam orar, jejuar, ter intimidade com Deus. Vão enfrentar a tentação sem treinamento. Por isso, são derrotados. Vamos ao texto. Diz a Bíblia aqui: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante que esse episódio no ministério de Jesus foi resultado de uma ação direta do próprio Deus. Deus criou essa situação. O Espírito Santo conduziu ele para onde? Para um deserto. Demoraria tempo aqui, mas não precisa. Você já sabe o que é deserto. Deserto é tudo aquilo que já tem sido falado mesmo. É lugar onde não tem nada. E Jesus ele vai para um deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Os 3 evangelistas afirmam: 40 dias sem comer. Marcos, apesar de em 2 versículos apenas resumir tudo, Marcos ele amplia uma visão que nem Mateus nem Lucas diz. Porque Marcos diz que durante 40 dias ele foi tentado. Mateus e Lucas jogam a luz apenas para o
tentação. Não nos é explicitado como foi esses 40 dias. Mas de alguma forma, lá estava o inimigo tentando o Senhor Jesus. A tentação não é pecado. Pecado é como você reage diante da tentação. Ser tentado não significa que você está errado. Mas como você reage à tentação, cedendo a ela, é que vai constituir pecado na tua vida. Porque Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Adão foi tentado. Só vou fazer um pequeno paralelismo aqui. Foi. Onde é que estava Adão? No deserto. Escuta. O que te derruba não é um ambiente. O que faz você pecar não é ambiente. É isso aqui, ó. Essa coisa de dizer eu pequei por causa de fulano, de Beltrano. Eu errei porque eu estava... Aqui não é boa companhia. Aqui não é... Não, irmãos. Só peca quem está com o coração inclinado para o erro e não está fortalecido no Senhor. Adão estava no Éden, no jardim de Deus. Ele falava com Deus. Ele tinha tudo disponível. E a Bíblia classifica que tudo era muito bom. E Jesus tinha um deserto e não pecou. Adão tinha um Éden e pecou. O que vai definir a tua vitória não é onde você está, não é o que você tem, é o que você é. É o que você é que vai definir se você cede ou se você não cede à tentação. As horas correm, vamos lá. Se você puder permanecer com a tua Bíblia em Mateus 4, diz assim o verso 2: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então eu vou abordar, dentro daquilo que Mateus apresenta, esses 3 pontos aqui da tentação. Diz o verso 3 que, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Jesus tinha fome. Jesus estava em um lugar deserto. O tentador se aproxima. E agora faço questão de você procurar entender. Não é o ambiente que te derruba, mas o ambiente é o local onde Satanás vai te atacar. Ele vai usar o que está à tua volta. Ele vai usar circunstância, pessoas, situações para te derrubar. E o que o inimigo procura explorar? Primeiro, é um lugar deserto. Segundo, 40 dias sem comer e sem beber. Terceiro, ele tem fome. Só que aqui vem uma crueldade do diabo, que envolve eu e você. Qual é a pergunta? Qual é o ataque que Satanás faz contra Jesus? Se você é o quê? Se você é o quê? Consegue entender? A primeira arma que o inimigo atua contra nós, a tentação, é dúvida. Ele quer que você duvide de quem você é. É por isso que hoje nós vivemos uma situação complexa, difícil, onde se questiona que Deus criou as coisas, que se questiona que a Bíblia é verdadeira, que ela é a palavra de Deus, que a igreja foi comprada com preço de sangue. Se questiona se é verdade que vai acontecer o arrebatamento. O inimigo tenta implantar a dúvida no ser humano. Duvidarmos das verdades absolutas. Mas sabe qual é outro ponto que me chama a atenção? E aqui, eu quero mexer com você agora. Escuta. Teus ouvidos
são uma bênção. Deus te deu a capacidade de ouvir, distinguir sons. Mas o grande segredo da tua vida espiritual é quem você ouve, a quem você dá ouvido. Ao olharmos para esse texto e retrocedermos para o capítulo 3, o que vamos encontrar aqui? No capítulo 3, a Bíblia diz aqui no verso 17. Direitinho de pé. Beleza para nós. Bem alto. E disse então: começou Jesus. 3:17. Mateus. 3:17. E eis que uma voz do céu disse: És tu, o Filho amado, em quem tenho comprado. Amém. Obrigado. Há poucos momentos antes, o Pai rasgou o céu. Jesus havia saído das águas. Ele brada do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus dos altos céus disse: é o meu filho, é meu filho, e eu tenho prazer nele. Agora o diabo chega e diz: você é filho. Em quem você acredita, irmão? Você está dando ouvido a quem? O seu estilo de vida é por aquilo que a Bíblia diz que você é, ou por aquilo que o diabo diz que você é? Tem muitas pessoas derrotadas, tem muitas pessoas cabisbaixas, com a estima lá embaixo, porque ficam ouvindo as sugestões do inimigo. Quantas das vezes somos afrontados? Encontramos em Salmos o salmista muitas vezes dizendo: e os ímpios me perguntavam: onde está o teu Deus? Ei! Quando você está na luta, na prova, na dificuldade, não significa que você não é filho. Você tem que bater no peito e dizer: estou chorando, estou enfrentando prova, está faltando coisa, mas eu sou filho. Eu fui comprado com alto preço e recebi o poder de me tornar filho de Deus. Não importa a opinião do diabo, não importa o que ele diga. Sou filho de Deus. A opinião dele não vale. Esse é o primeiro ponto que ele diz. Se tu és filho de Deus. E quantas pessoas que estão cedendo a essa tentação de Deus? E olha aqui, o diabo mexe aqui com questões físicas. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Porque se tu és filho de Deus, você não pode passar fome. Se tu és filho de Deus, tu não pode ter privação. Se tu és filho de Deus, você não pode passar dificuldades. Tem que acontecer milagre. Mentira. Jó continuou sendo filho de Deus. Deus lá de cima aplaudindo, dizendo: inferno pode ver, é meu filho. Arrancou tudo, arrancou bens, arrancou os filhos, arrancou família, mas é meu filho, é meu filho. Vai chegar a hora que eu vou honrar. E Deus honrou e calou a boca do inferno. Aleluia. O fato de você ter privação das coisas não significa que você não é filho. Essa é a história do inimigo. Infelizmente, a teologia da prosperidade trouxe engodos, trouxe enganos, trouxe sofismas, onde diz que todo crente tem que ser rico, não pode ficar doente. Ele é filho do rei. Se ele é filho do dono do universo,
então ele tem que ter tudo. Mentira. Nós somos filhos por adoção e já somos privilegiados. Só o fato de ter o título de filho já é maravilhoso. E saber que o inimigo não nos toca, porque estamos guardados na palma das mãos de Deus. Não somos órfãos nem bastardos. Temos um Pai que nos ama, que nos acolhe, que nos abraça, que nos aconchega. Temos os braços paternais, os braços de Deus que nos traz o calor da glória dele. Jesus nem respondeu a essa afirmativa. Por quê? Segurança, irmãos. Você tem que ter segurança da sua posição em Deus. Você é filho de Deus. Fernandinho tem um hino que diz: já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. É isso. Segurança de quem somos em Deus. Então, Satanás lança aqui a questão: se tu és filho, transforma a pedra em pão. Então Jesus, com a sua arma poderosa, responde no verso 4: está escrito. Ei, Satanás, está escrito, está na palavra. Deuteronômio 8:3 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o início daquilo que eu comecei a pregar aqui, a dizer: você não tem só corpo físico, você não tem fome só no físico, você tem uma alma, você tem um interior. A palavra de Deus nos satisfaz, nos satisfaz, nos satisfaz. Ele satisfaz a nossa alma. É por isso que o salmista diz: ele refrigera a minha alma. Pode estar o mundo desabando à nossa volta, irmãos. Se aqui está resolvido, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Posicionamento em Deus. Repele o inimigo dizendo: não, eu estou com a palavra. Eu não vivo só daquilo que satisfaz meu físico. A palavra do Eterno, a palavra de Deus me satisfaz. Amém. Glória a Deus. Segundo ponto. Lembrando, irmãos, que na investida de Satanás contra o ser humano, o homem, Eva, foi no primeiro tapa, primeiro round, não teve nem segundo. Tentou e ela já caiu. Com Cristo achava ele que já... Mas não. Jesus já diz, já mostra. Paulo chama ele em 1 Coríntios capítulo 15 o último Adão. O primeiro Adão é o do Éden. O último Adão, o Deus encarnado, Jesus. E o último Adão, no primeiro round da tentação, ele já mostra para que veio. Estou com a palavra. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem. Aleluia. E Satanás então vai para o segundo round. Tá bom? Se é a palavra, vamos para a palavra. Ei, gostaria de ter mais tempo, mas escuta uma coisa. Depois eu dissolvo isso em outras mensagens para poder te trazer clareza disso. Escuta. Satanás conhece a palavra de Deus. Conhece a letra. Ele não conhece a palavra como nós conhecemos no sentido de vivê-la. Mas o conhecimento teórico ele sabe. Você sabe por que nós temos hoje tanta heresia? Tem uma frase errada que se é dita, né? E no começo acredito até que tenha usado na replicação do que os outros diziam, que diz que a Bíblia é mãe de todas as heresias. Mentira, não é a Bíblia que é a mãe das heresias. A mãe de todas as heresias é a má interpretação dela. Isso que é a mãe das heresias. A Bíblia não. Tem um ditado que diz: você encontra o que você quiser na Bíblia. Não. Não é que você encontra o que você quiser. Você diz que encontrou o que você quis. Porque ela é verdade reta, pura, íntegra. E quando eu vejo aqui, escuta, ele sabe com quem estava lidando. Ele pegar a própria palavra de Deus para ir contra
Deus, irmão, ó, abre teu olho. Tem conselhos que parecem que é bíblico. Tem conselhos que parecem que é de Deus. Mas se você não tiver discernimento, vai te jogar dentro da cova. O diabo usa pessoas. Ih, pastor, piorou agora. Sim. Pedro, estava Jesus em Cesareia. Ele perguntou para os seus discípulos assim: que dizem os homens que eu sou? Ah, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és Moisés, tu és um dos profetas. E ele pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro pula na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: olha, não foi a carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. E para. Pedro, cheio de revelação. Para ele, olhou para ele: vão prosseguir, vão não. Jesus começa a falar da sua morte. E Pedro vai ouvindo, e já chama Jesus no canto e diz: ei, não, para com isso, tenha dó de ti, isso não vai acontecer. Jesus só dá o brado e o grito que os outros apóstolos e discípulos ficaram de olhos espantados. Jesus deu o grito: arreda de mim, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Ei, estamos falando do Pedro. Deu lugar para o diabo. A Pedro, cuidado com aquilo que vem mascarado de palavra de Deus. Isso é verdade. Cuidado. Então vamos. Diz a Bíblia então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se, novamente, tá? Lá vai mexer ele de novo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pronto, ele começa agora. Se você é filho de Deus, está lá em cima do pináculo, se joga daqui para baixo. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque está escrito, está na palavra. A palavra diz: porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão as mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Salmo 91. Abusado, não? Abusado. Mas ele está dizendo que Jesus só pode pular, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Quando eu entendo, vou fazer um exercíciozinho, por favor, se você puder. Vou para Marcos capítulo 1, só para abrir um adendozinho aqui. Marcos capítulo 1, versículo 13 diz assim: e ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, vivia entre as feras e Os anjos o serviam. Ele estava no deserto. E Marcos está dizendo: havia uma presença angelical ali. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora ele apela e diz: você pode pular. Que aqueles anjos do deserto que estão te servindo, que estão à tua disposição, eles não deixarão você tropeçar também em pedra. Primeiro é a palavra, segundo que eles já estão te servindo. Que audácia, que audácia. Exegese errada, interpretação errada, aplicação errada. É isso que é a fonte das heresias. Hoje nós estamos cheios de seitas, cheios de heresias, cheios de coisas que aparentemente são bíblicas, mas não são. E o pior, irmãos, que não apenas complica a vida cristã aqui, o problema é que compromete a eternidade. Porque quando é apenas uma questão de prática,
práticas que não envolvem salvação, amém, irmão, só vai sofrer o dano de viver errado. Mas quando isso mexe com salvação, querido, a coisa fica séria. Porque você está sendo enganado, você está debaixo de um modo. E isso é sério. Aqui, o inimigo tenta impelir Jesus a pecar pela má interpretação da palavra. Mas aí então, o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele diz, disse-lhe Jesus, também está escrito, Satanás. Você sabe usar a Bíblia distorcida, mas eu sei usar de maneira reta. Ela é uma espada de dois gumes. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Eu não preciso tentar a Deus. Ei, igreja, tem muita gente fazendo loucuras em nome de Deus, loucuras e envergonhando o Evangelho em nome de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus disse, eu não vou pular. E não é porque eu não sou filho, é porque eu não preciso provar nada para ninguém. O que você é em Deus não precisa de provar nada para ninguém. Pare com essa besteira de querer provar que você é profeta, que você é grandão, que você é ungido, que você é especial e que Deus tem coisas mirabolantes. Loucura! Não tentarás ao Senhor teu Deus. O que você é em Deus, ninguém rouba, ninguém toca, ninguém tira. A tua identidade ninguém mexe. Arreda, Satanás. Não deixe o inimigo te complicar na sua identidade. Lamentavelmente, irmãos, digo isso com tristeza. Teve um pastor que ele foi fazer o jejum de 40 dias e foi encontrado morto, exatamente por inanição, por ausência de água no corpo. E trouxe grande escândalo para o Evangelho, pois a mídia cai em cima e faz todas essas coisas como se isso foi Deus que mandou. Deus não te manda você fazer coisas que vai te conduzir à morte, principalmente dessa forma. Precisamos não sermos meninos na fé, precisamos ser maduros. Precisamos de maturidade, igreja. Filhos de Deus têm que ser maduros para escutar a tentação, mas ter a replicação da palavra e dizer, não, está errado, não é isso que diz, você está interpretando errado, isso é conselho do diabo, não é conselho de Deus. Sabe por que hoje o casamento está muito banalizado? Por causa dessas interpretações erradas. Eu já fui fazer casamento onde a gente via que as coisas não iam bem. E eu dizer, olha, veja bem, queridos, como pastor, eu não dou direção para ninguém, eu só dou conselhos. Quem decide são as pessoas. Como pastor, nós damos conselhos. E diante da situação, eu dei conselho, eu disse, olha, seria preferível que vocês aguardassem um pouco mais e analisassem as coisas. Sabe qual foi a resposta que me deram? Ah, pastor, se não der certo, a gente separa. Foi só questão de um ano. Foi só uma questão de um ano. Ei, Deus quer que os valores deles estejam estabelecidos na tua vida. Não deixe que as interpretações erradas da Bíblia te façam você pecar, errar, tentar a Deus e caminhar por caminhos que Deus não te mandou caminhar. Vamos para o fim. Então, segundo Holt, foi estourado. O inimigo perdeu de novo. Verso 8: novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado
me adorares. Se possível for, vai comigo para Lucas capítulo 4. Verso 5, está narrando a mesma coisa, só tem uma palavrinha aqui que eu quero usar. Verso 5, Lucas 4, 5 diz: e o diabo levou a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe, o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e essa glória, porque a mim me foi entregue e dou-te a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Verso 5 é onde eu quero. Mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Quero falar um pouquinho sobre isso. Em um momento de tempo, poderíamos dizer que, por um momento, por um espaço curto de tempo, mostrou-lhe todos os reinos. Escuta. É tudo que o inimigo pode te dar. Um pequeno momento de tempo. O pecado vai durar isso. Um pequeno momento de tempo que vai custar com um preço de eternidade. Quando a comanda chega, tem preço eterno. Ele diz que tem promoção, que tem desconto, depois Deus perdoa, depois você se acerta, depois de quê, querido? Depois que você já estiver na condenação? Depois que você já estiver perdido? Não. Por isso precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos para esse momento de tempo que o inimigo está tentando te propor. O prazer, o deleite, a facilidade, as coisas momentâneas. Isso é só para um momento. Sim, chega a comanda depois. E é cara. Não é barato. Mas voltando agora ao que o inimigo propõe, mostra os reinos do mundo. E diz para ele: tudo isso eu te darei. É interessante, Jesus não retruca isso. Porque, irmãos, a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. E Jesus resiste o diabo. Mas a Bíblia não manda discutir com o diabo. Mas ele é mentiroso. Mentiroso. Ele diz: a mim me foi dado dar aqui. Como assim foi dado quem? Usurpador, mentiroso. Ladrão também, que roubou do homem. A Bíblia diz que dos céus, os céus pertencem a Deus, e a terra ele deu aos filhos do homem. Aí o homem pecou, ele foi lá e se apossou. Se apossou. Mas ninguém deu a ele. Usurpador. E agora, o que ele faz? Engana, seduz aos homens, oferecendo as glórias do mundo, os reinos do mundo. Quantas pessoas, amadas, que têm sido seduzidas. Quantos que abandonaram Deus. Quantos que chegaram na igreja pobre e enriqueceram, ó. Quantos que iniciaram uma carreira de cantor dentro da igreja, e quando veio o sucesso, ó, vou embora, vou fazer sucesso no mundo, vou ser feliz com o mundo. O inimigo te oferece por um momento algumas coisas. Deus te oferece a eternidade, não um momento. Por um momento você passa prova, luta e dificuldades. Por isso Jesus diz: no mundo vocês terão aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Tem uma eternidade de gozo para mim e para você. Só precisamos permanecer firmes na presença do Senhor. Encerrando, amados, Jesus, ele olha para tudo aquilo. O inimigo está dizendo: tudo isso eu te darei. Mateus capítulo 4, versículo 9: tudo isso eu te darei se prostrar de me adorar. O que ele oferece? Todos os reinos do mundo. Só por uma adoração. E aqui vem uma bomba.
Tem pessoas adorando o inimigo por nada. Não ganham nada. Ele está disposto a te dar o mundo inteiro para você adorar ele. E muitos ainda nem valorizam aquilo que eu disse. Não sabem o valor da alma que tem. E por nada estão trocando Deus. Trocando as coisas de Deus. Adorando o inimigo, adorando a Satanás. Adorando o reino das trevas. Só existe dois reinos. Reino de Deus e reino das trevas. Não existe muro. Ou eu adoro a Deus ou eu adoro a Satanás. Eu estou indo para o céu ou eu estou indo para o inferno. Não tem meio termo. Não tem um espaço no meio. Ou eu estou 100% servindo a Deus, ou estou servindo o inimigo. É você que tem que avaliar. É você que tem que sondar o teu interior. E Jesus ele diz então, verso 10: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Pode ir embora, está despachado. Se é isso que você tem como proposta, zero para ti. Não tem nada contigo. Não vai receber a minha adoração, porque eu estou a serviço de Deus. Você nasceu para servir ao Senhor. O Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos diante dele com cântico. O Pai procura adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui dentro pensando que ouviria uma palavra de estímulo, de autoestima, de autoajuda, mas Deus hoje está dizendo para você: cuida da tua alma. Toma cuidado com as propostas do inimigo. Se você quer ir para o céu, se você quer de fato gozar a eternidade com Deus, você tem que se posicionar como filho de Deus. Porque o inimigo vai sempre questionar: o filho tem identidade com o pai, o filho se parece com o pai, o filho obedece ao pai, o filho está na casa do pai, o filho está em submissão ao pai. Tudo do filho pertence ao pai. É isso que Deus quer para você. Ó Deus, eu quero orar pela tua igreja, pelo teu povo. Quero orar, Senhor, por cada um daqueles que ouviram a tua palavra. Espírito Santo, vem, convence, ministra, trabalha cada coração. Pelo poder do teu nome eu oro, Deus, para que o Senhor venha ministrar, que o teu Espírito possa convencer. Eu repreendo toda a fúria do inimigo, todo o projeto de Satanás para enveredar essas vidas para longe de ti. Ó Deus, Espírito Santo, vem, convence, trabalha nesse interior, gera arrependimento, gera mudança de mente, mudança de coração, mudança de postura, para agradar o Senhor, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor em todas as coisas. Assim eu abençoo o teu povo. Libera a tua bênção. Dá-nos um restante de semana abençoado na tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre, todos dias comigo, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a tua semana, que tua semana seja produtiva, em nome de Jesus. Vai em paz, vai na bênção do Senhor.